Bom dia, olá, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional Casas Dignas. Dessa vez eu tenho companhia, Oh, Simar aqui com a gente e vai nos ajudar na reflexão de hoje. Olha só, Clara, tenho companhia hoje, Clarice. Bom dia, gente. que prazer, que bom, né? Tá aqui nesse momento tão especial. Às vezes é uma guerra no coração da gente, né? O soninho é muito bom, né? Mas a gente ter um momento desse é precioso. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? A gente está hoje num lugar diferente, estamos em um hotel na Chapada e tá tudo em silêncio aqui. Então a gente está tentando falar baixinho para não incomodar os hóspedes. Mas estão ouvindo a gente bem? Para quem não conhece, não sabe o nome, Simar. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, irmão Prazer. Walter. Ok. Bom, então nós estamos aqui, né, para continuar os nossos momentos de devocional. Não podemos parar, né? Independente de onde nós estejamos, nós devemos, né? Isso eu li por aqui, nesse lugar onde nós estamos, descobrimos que é um lugar que tem algumas atitudes, né? Alguns eventos pagãos. E em uma das dos trechos que a gente viu, a pessoa se declara como profundamente comprometida com essas práticas. E eu fiquei refletindo nessas palavras e eu falei, Senhor, eu também quero ser profundamente comprometida com o Senhor, independente de onde a gente esteja, mas dar continuidade àquilo que a gente se propôs a fazer. Então nós estamos aqui para o nosso devocional desse dia. Bom dia, Lilde. Para o nosso devocional do dia 11 de outubro. Hoje com companhia, estou feliz de ter a companhia do meu marido. Tamo junto. E aí a gente vai ler o Salmo e vamos deixar que o Espírito Santo, né, flua aquilo que ele quer nos ensinar. Amém. Você vai ler? É o Salmo 62 hoje, né? Isso. Esse salmo é o estilo de Jaduntum, né? Eu tava olhando que significa louvor, né? Ele era um mestre da música. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. Esse Salmo 62, a gente consegue perceber muitos ensinos da parte de Davi, né? Também conseguimos ver tudo que ele viveu, a gente já tem estudado sobre isso aqui,
Então a gente consegue ver mais uma vez as angústias que estavam no coração de Davi, mas aqui ele traz ensinamento, né? Ele traz ensino para ele e para os homens de uma maneira geral. Então ele começa o salmo mais uma vez dizendo que a alma descansa em Deus, somente em Deus. E quando Davi fala isso, ele está trazendo para ele, para que a alma dele aprenda de fato a descansar, mas ele também nos traz um ensinamento com relação a não andar ansioso. Mais uma vez, Davi tendo uma revelação que só foi trazida lá na frente pelo Senhor Jesus, né? Paulo também fala isso. Jesus fala em Mateus, quando ele diz o Sermão do Monte, ele diz para a gente não andar ansioso com os cuidados da vida, sabendo que Deus, ele sabe o que nós precisamos e ele nos dará tudo aquilo que precisarmos. Paulo também, escrevendo aos Filipenses, da prisão, um homem que foi preso, maltratado, porque ele decidiu pregar o Evangelho, ele diz também que a gente não deveria andar ansioso, né? Ele fala dos pensamentos que deveriam ocupar nossa mente, lá em Filipenses, e tudo isso nos ajuda a descansar a nossa alma, a ensinar a nossa alma a descansar, a fazer de Jesus o nosso sábado. E é isso que ele começa a falar aqui. Também ele fala da rocha novamente. A gente, né, na sexta, né, falou muito da rocha, de subir a rocha. Estou aqui na Chapada, tentando romper os limites, né, do corpo. Ontem nós fizemos uma trilha, tinha muita subida, descida. E o tempo todo em que eu fazia essa trilha, eu lembrava do que a gente conversou na sexta-feira. Porque a trilha tinha momentos que o caminho era tranquilo, era terra e dava para caminhar tranquilamente. Mas outros momentos haviam muitas pedras, né, e a gente tinha que subir, descer, ter cuidado com o caminho. E eu fiquei meditando, né, sobre isso. Mas sempre tinha um objetivo. Nosso objetivo nessa trilha era chegar a uma cachoeira. E quando a gente chega no objetivo, a gente pensa que valeu a pena, né, toda a trajetória. Mesmo tendo que voltar todo o caminho, quando a gente volta o caminho, já é muito mais fácil, porque a gente já conhece por onde a gente passou, a gente já volta de uma maneira mais descansada. Não é isso? Verdade. Fala o que você pensou. Não, na realidade, Davi ele foi um homem de lutas, né? Ele foi um homem que teve muitas situações de guerra, inclusive o filho dele, né? Fez uma rebelião para tomar o reino, né? Absalão. Então a gente percebe aqui que ele procurava sempre buscar, focar em Deus, né? Descansar o seu coração em Deus, ter Deus como essa rocha. Aqui a gente olhando, tem várias pedras aqui na nossa frente, né? E também, como o Mima falou, em todo lugar que você olha aqui tem rocha, e tem aquelas rochas, aqueles morros grandes de rocha, a gente vê que é algo forte, né? É poderoso, imponente. Tem alguns morros aqui que a gente vê que são imponentes, e Davi fala que confia nessa rocha, né? E quando ele fala de torre também, que o Senhor é a torre forte dele, né? E a gente vê que lá atrás os homens eles usavam a torre, né, como proteção na cidade. A torre era o lugar onde ficava a atalaia, era o lugar onde ficava o vigia ali, sempre observando. E também quando tinha alguma situação de guerra, que alguém queria invadir a cidade, quem estava na torre era o primeiro a ver, né? E os guerreiros iam para a torre, que era um lugar, uma posição estratégica, né, para poder acertar os inimigos. E aí ele compara ao Senhor, né, a uma torre forte, aquele que protege, que guarda. Pode falar, amor. Não, aí outra coisa que me chamou a atenção também é quando ele fala, né, depois que ele diz que a confiança dele está no Senhor, aí ele fala: até quando vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado,
como uma cerca prestes a cair. Esse trecho me remeteu ao texto de Provérbios 25, 28, quando diz que, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Fiquei meditando o que seria esse homem com muro inclinado. Então, o muro está prestes a cair, né? Ele fala de alguém que ataca uma pessoa que está com o muro prestes a cair. Então, eu entendi que essa pessoa ainda não está firme, né? Como deveria estar. Ele está como uma cidade com o muro prestes a cair. Nesse momento, agora na atualidade, as nossas cidades não têm muros. E a gente muitas vezes não consegue entender essa analogia. Mas naquele tempo e lá em Israel, todas as cidades elas eram fortificadas, elas precisavam ter muros, porque se uma cidade não tivesse muro, ela seria facilmente atacada. E era justamente nesse muro que era colocado a torre, né? Que Simar falou. Tinha que sempre ter uma torre de vigia. E tinha uma porta de entrada para essa cidade. E na porta sempre ficava as autoridades daquele lugar. Então eram as autoridades que diziam, que iam julgar, que iam averiguar se aquela pessoa poderia entrar ou não, o que ela iria fazer naquele lugar. Era onde os negócios eram feitos, era sempre na porta dessa cidade. Então, assim, tudo que Deus coloca, Ele coloca comparando, né, com a gente. E então, se Provérbios fala que um homem, uma mulher que não tem domínio próprio é como uma cidade que está com seus muros derribados, ele também não tem porta de entrada, por exemplo, não tem autoridades, né, em si. É muito fácil ser atacado. E esse aqui, do Salmo 62, Davi fala que ele está com muros prestes a cair. Então, alguém que está com o muro prestes a cair também é um alvo fácil, porque basta apenas um toque, né? Ele já está praticamente desmantelado, ele já está praticamente vencido. Então eu fiquei meditando nisso, em como fortalecermos os nossos muros, o que seria esse muro de proteção, e eu acredito que é o que Davi já falou acima. É entender que o Senhor é o descanso, colocar a alma para descansar, né? É trazer para a sua vida a palavra de Deus, é trazer para nossas vidas, né? O pensamento que nós devemos ter é construir a nossa jornada diante de Deus. Então esse foi um ponto também que me chamou a atenção do Salmo. Tem algo interessante aqui também nesse Salmo, que os versículos 1 e 2, se você observar, eles são semelhantes aos versículos 5 e 6. Isso. São bem parecidos. Mas uma coisa interessante é que nessa versão que a gente está aqui, a diferença que eu consigo observar é que nos versículos 1 e 2, ele fala: minha alma descansa somente em Deus, como se ele estivesse falando para os outros, né? Para as pessoas, que a alma dele descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Ele tá mencionando isso, né? Somente Ele é a rocha que me salva, jamais serei abalado. Então ele está declarando isso, né? Para todos. Quem puder ouvir. Diante da porta, talvez, né? Ele está declarando isso para todos. E quando você vai para os versículos 5 e 6, é como se ele desse ordem para a alma dele, né? E quantas vezes na vida da gente a gente pode estar declarando a palavra, estar falando para as pessoas, né? Tá pregando, tá falando do evangelho, do amor de Deus, tá orientando alguém a confiar em Deus, e às vezes a gente também fica abalado, e a gente pode dar ordem para nossa alma, né? Como ele deu ordem, que ele descanse somente em Deus, ó minha alma, no versículo 5, né? Dele venha a minha esperança. Então ele está dando ordem para a alma dele, né? Para confiar, porque tem momentos na vida da gente que a gente fica abalado, né? A gente fica como esse muro inclinado, como essa cerca, né? Que ele fala que essa cerca prestes a cair. Você fica
com uma certa fragilidade, né? E aí no 6 ele diz, somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então, quando tiver se sentindo fragilizado, né? Quando tiver em lutas, né? Dê ordem para sua alma. Lembre de Davi, né? Nos seus momentos de lutas, nos seus momentos de angústias, ele ia dar ordem, né? Bendize ao minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? E aqui ele fala, né? Descanse somente em Deus, ó minha alma. Então é algo que a gente precisa exercitar. Eliud perguntou. Eliud, desculpa. Eliud perguntou aí, lugar maravilhoso, está em Lençóis, aqui é Vale do Capão. Isso. É município de Palmeiras, mas é afastado assim da cidade. Bom dia, Lauren. Bem-vinda. Pois é, então nesse Salmo 62 é o que a gente recebe. Estabelecer essa confiança. E aí no 8, Davi fala, confie nele em todos os momentos, ó povo. Então ele já não fala mais apenas para ele, né? Ele declara isso para todo o povo. Confie nele em todos os momentos. E é mais um ponto de reflexão para a gente, né? Muitos de nós podemos encontrar pontos que a gente consegue confiar no Senhor e outros que a gente não consegue confiar. E como é que eu posso saber se eu não estou confiando no Senhor em algo? É justamente quando a minha alma não está descansada. Quando aquela situação me tira o sono, eu só consigo pensar em como resolvê-la, enfim. Então, Davi fala aqui que é para colocar a confiança nele em todos os momentos, derramar diante dele o coração, porque ele é o nosso refúgio. Como tem sido, né? Nós temos conseguido derramar o nosso coração diante de Deus? A gente tem conseguido derramar o coração, a gente tem conseguido ser sincero diante do nosso Senhor. Dizer, né, como você bem pontuou aí, dizer para a nossa alma, não falar para os outros, não, a minha confiança está em Deus, mas você tem dito para si mesmo, você tem dado ordem, entendendo que agora o seu espírito, ele já tem contato com o Pai, e é o seu espírito que precisa conduzir sua alma, o seu corpo nessa jornada. Você já tem dado essa ordem à sua própria alma. Descansa, minha alma. Confie no Senhor. Confie nele em todos os seus momentos. Você consegue derramar o seu coração na presença do Senhor, dizer a ele exatamente o que você está sentindo, como nosso irmão Davi, né, Clarice? A gente já está no Salmo 62 e a gente vê esse exemplo desse homem que foi segundo o coração de Deus. Então ele conseguia dizer para o Senhor, quando ele estava chateado, quando ele estava angustiado, quando ele estava achando que algo demorava demais, ele chegava e derramava o coração diante do Senhor, e ele traz esse ensino para a gente. Derrame o seu coração diante do Senhor. São pontos que a gente precisa aprender, especialmente no tempo que a gente vive. Eu acho que é um tempo que nunca houve assim tanta assolação de ansiedade, de pessoas, né, tirando a própria vida. A gente vê inclusive homens de Deus, pessoas que compartilham da fé, fazendo isso, né, tirando a sua vida, deixando de confiar no Senhor. E nós estamos vendo aqui, né, um conselho que foi dado há cerca, né, de 3.000 anos atrás, por volta disso, de alguém que buscou a Deus, de alguém que no seu tempo não tinha ainda revelado tudo isso, mas pela sua busca, por estar profundamente comprometido com o Senhor, foi descobrindo através do seu relacionamento. E nós temos esse conselho agora de confiar, né? E aí ele também fala que tanto os homens humildes quanto aqueles que têm algo, quando forem pesados na balança, o peso é de um sopro.
achei essa parte também interessante, porque logo depois ele vem falar em não confiar nas riquezas, em não confiar, em não colocar a sua confiança no dinheiro. E ultimamente eu tenho ouvido, né, muitas pessoas falando sobre isso. Algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas que eu acompanho falando dessa questão de sermos pessoas que ainda confiam em Mamon, né, para resolver a sua vida de um modo geral. Então, por exemplo, tem pessoas que decidem que vão ter ou não ter filhos por conta do dinheiro, né? Não perguntando a Deus: Senhor, eu devo ter, o que é que o Senhor quer? O Senhor gostaria que do meu ventre viessem mais filhos? Mas ao contrário, toma a sua decisão baseada: não tenho condição, como é que eu vou dar tudo que essa criança precisa, então vou parar por aqui. Esse é só um exemplo, tantas outras coisas que nós podemos estar decidindo com base em Mamon, né? Com base no dinheiro, na confiança de ter ou não ter o dinheiro e não confiando no Senhor. E Davi fala isso, né? De não confiar em extorsão, em bens roubados, nem ao mesmo se as riquezas aumentam. E quando ele fala aqui das riquezas, ele nem está falando se é a riqueza vinda de uma forma lícita ou ilícita. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Nosso coração deve estar no Senhor. Então, são muitos ensinamentos que a gente tem aqui interessantes. E aí, o próximo destaque. Não, é verdade, isso que você pontuou aí, né? Porque antes ele cita, né, tanto o humilde como o importante, mas na realidade ele fala que todos são iguais, né? Não passam de um sopro. Isso a Bíblia ela mostra claramente isso. E é uma coisa que a gente deve fixar em nosso coração. Porque eu costumo dizer que, e a Bíblia deixa isso claro, que Deus nos criou para ser eternos, né? E parece que na programação que foi feita, o homem tem essa coisa de achar que vai ficar aqui para sempre, né? E querer se estabelecer e se firmar, né? Aqui nesse lugar, na terra. Mas ele mostra que nós somos como um sopro, que nós somos tão pequenos, mas ele orienta onde devemos colocar nossa confiança na realidade, né? Sim. Porque aqui ele, como o Mima falou, você não deve confiar em extorsão, em bens roubados, mas também ele fala de você confiar no aumento das suas riquezas. E hoje a gente vê que existe um Deus que é muito forte nesse século, que é o Mamon, né? Que é o dinheiro. E muitas pessoas, tem outro versículo, se eu não me engano, é no Salmos, né? Muitos confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós devemos pôr a nossa confiança no Senhor, né? Que fez os céus e a terra. A nossa vida está nas mãos dele, né? Somos frágeis e dependemos dele a cada dia. E devemos a cada dia ter esse entendimento de que a nossa vida pertence a ele e a nossa confiança deve estar firmada nele, que é a nossa rocha, a nossa torre. Aí, os versículos finais, o 11 e 12, é só pontuar aqui, né? Ele diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. A gente lendo, isso é estranho, se Deus falou uma vez, por que ele ouviu duas? Mas parece que ele reforça, como Jesus ele chega. Algumas vezes Jesus fala, né? Em verdade, em verdade. Jesus fala isso, em verdade, em verdade. E aqui acho que ele reforça, né? Ele reforça, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Ele reforça para ficar gravado aquilo ali. Também eu te falei o quê? Que a voz de Deus tem eco, né? Ecoa, né? Ecoa. Então, ele fala uma vez, mas nós podemos ouvir duas porque ecoa, né? A voz dele vai e volta. Cumpre o propósito. Alguns lugares aqui a gente vê que tem paredões de rocha, né? E acho que se você estiver próximo e falar, aquela voz ali ela volta, né? O eco, tem o eco daquela fala. Então o que ele diz que é para ficar gravado? Ele fala o quê? Que o poder pertence a Deus, né? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Isso. Que o poder pertence a Deus. E aí no 12, o interessante desse salmo também é que a gente vê que até o versículo 11, todos os versículos Davi está direcionando
a fala para ele ou para outros. Mas no 12 a gente percebe que ele direciona para Deus essa fala, né? Ele fala: contigo também, Senhor, está a fidelidade. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, a fala do versículo 12 é direcionada a Deus, né? É interessante, porque no 11 é Deus que fala, e Deus fala, comigo está o poder, né? Que ele ouve 2 vezes. E ele se volta para Deus e diz, e também a fidelidade, Senhor. Então mostra, de fato, esse relacionamento, né, que Davi tinha, até a liberdade de adicionar algo na fala de Deus, ele teve nesse momento, tipo, não esquece que está a fidelidade também contigo, meu Pai. Então, é um salmo muito lindo, mas também muito instrutivo, né, para as nossas vidas, para que a gente avance, né, no conhecimento do nosso Deus, para que a gente aprenda dia após dia. Nós sabemos, somos seres humanos, né, amor? Verdade. E sabemos como é essa luta, né? Principalmente da instabilidade da nossa alma. A gente às vezes acorda bem feliz, parece que Deus que sente Deus ali perambulando pela sala, mas tem dias que a alma está tão inquieta, tão atribulada por dentro, que a gente precisa de fato dar ordem a ela. Volte a sua confiança para Deus, vamos caminhar dessa forma. E Davi, no final do salmo, ele mostra o quanto ele já tinha avançado com o Senhor, porque Deus fala, meu é o poder. E ele diz, e também a fidelidade, Senhor. Não se esqueça que o Senhor é um Deus fiel. Eu experimento, Senhor, da tua fidelidade. E eu sei, por experimentar da tua fidelidade, que o Senhor retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso continua valendo, sabe? Nós temos a graça, mas ainda assim o Senhor espera o procedimento daqueles que o amam, daqueles que creem nele, que esse procedimento seja obedecendo aos seus mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor, resumidamente, que Jesus disse, são amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se assim a gente proceder, permitir que esse amor do Senhor flua em nós, através de nós, comande as nossas decisões, com certeza estaremos cumprindo, né, aquilo que o nosso Pai falou. E como Davi, experimentando de quem Deus é, encontrando, cada um de nós pode descobrir um atributo do Senhor, né, que mais toca no nosso coração. Então, acho que é isso para hoje, né? Gostaram da parceria? Incentiva aí, ó. Tamo junto. Gostaram da parceria de hoje? Laurinelli pediu oração pelo irmão Walter. Pode orar, amor, por ele? Claro. Ele é parceiro, ele tá aqui sempre. Então, vamos orar pelo irmão Walter e por nosso momento também. Verdade. Nós te agradecemos, Senhor, em estar nesse lugar lindo, maravilhoso. Nós só conseguimos ver a tua grandeza, como o Senhor é grande, né? Também contemplamos a tua fidelidade, o teu amor para com nossas vidas, lendo a tua palavra. Sim. Esse salmo, nós queremos a cada dia colocar nossa confiança em ti, te conhecer melhor e trilhar no teu caminho. Obrigado por essa manhã, 11 de outubro, segunda-feira. É uma oportunidade que o Senhor nos concede já de amanhecer, podendo refletir na tua palavra, meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Agradeço por cada um que está presente, ouvindo, participando desse momento. Muito bom para nós, Senhor. É gratidão em nosso coração. E nós só temos a te louvar e te engrandecer. Queremos pedir pelo nosso irmão, como foi colocado aqui, nosso irmão Walter. Sim. Abençoa, fortalece, que a confiança dele esteja sempre em ti, Seu coração, firmado na rocha, né, na torre, como diz o Salmo,
o seu coração Glória a esteja Deus. sempre inclinado para Ti, Senhor. Nós o abençoamos com toda Com sorte de saúde, bênção, Senhor. com saúde, né, que o Senhor restaure as suas forças Em nome de plenamente, Jesus. em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor Ah, abençoe Deus. cada um aqui, aqueles que estão participando e aqueles que irão também Deus. ver esse vídeo, que de alguma forma a Tua palavra penetre em cada coração, né, Amém. trazendo mesmo essa fé, essa confiança Deus. naquele que é a nossa rocha, como Tu és. diz a Tua palavra, a rocha da nossa salvação. Aleluia. Louvado é o Teu nome nesse dia, Senhor. Amém. Louvado é o Teu nome para sempre. Sim, Nós te Senhor. agradecemos por tudo. Declaramos as Tuas maravilhas onde estivermos, Senhor. Onde estivermos, o Teu nome será conhecido sobre a terra, Pai. Amém. Louvamos, bendizemos o Teu nome, abençoamos cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Acho que a gente Amém. dava para mostrar um pouquinho do lugar pro pessoal, mas o Wi-Fi, fala aí, Mi, o Wi-Fi daqui acho que tem um limite de lugar aqui. Não só sei dá quem pra quer, mostrar. quem quer ver um pouco aqui. Tem ali, dá pra ver as mãos. Deixa eu Chega ver ali se embaixo. eu consigo mudar. Hum? Vê se eu consigo mudar, né? Não, a gente pega aqui, ó. Muda aí. Ó, gente, rapidinho pra vocês, que eu sei que cada um tem seu tempo. Esse é o lugar onde nós estamos. Eu não sei se dá pra gente ver as montanhas aqui. Aqui, que essa parte que a gente tá aqui é cercada de árvores. Mas tem as montanhas lá atrás e tem os lugares mais abertos. Mas é esse. É tipo um castelo aqui. Bom estar com vocês, viu? Um abraço. Beijo, gente. Deus abençoe.